Olá, amigos do VP Dicas! Adivinhem com quem eu estou hoje? Vamos trazer para vocês uma entrevista especialíssima com a Ana Cremonesi. Ana Cremonesi, muito bem-vinda ao VP Dicas. Oi, Ivete, obrigada. E obrigada a todo mundo que está assistindo, que apoia o canal da Ivete, VP Dicas. Obrigada. Me diga onde nós estamos, Ana. Descreva o local, por favor, esse cenário maravilhoso. Sim, nós estamos no Parque Dom Carlos I, que fica nas Caldas da Rainha. Um dos motivos por eu ter escolhido essa cidade para viver. Um dos motivos? Por quê? Você gosta tanto assim de parque? Sim, para mim era muito importante uma cidade que tivesse um parque. Que tivesse um parque mesmo, assim, com bastante verde, né? Para que a gente pudesse vir, eu tenho filhos, e aproveitar. Porque algumas das cidades que eu tinha pesquisado não tinham parques, então essas eu já tirei da lista. Ah, é? Então você me falou que você tem filhos. Sim. Quantos filhos você tem, Ana? Tenho 3 filhos. Três filhos? Uma jovem de 20 anos, uma menina de 8 e um menino de 5 anos. De 20 anos. Muita gente vai dizer que você está mentindo, viu, menina? Mas é verdade. Mas, além do parque, o que mais Caldas tem para oferecer para as pessoas? Então, eu vou falar sobre as coisas que me fizeram escolher as Caldas, né? Quando comecei a pesquisar para vir para Portugal, fiz uma planilha e fui colocando nessa planilha o nome de cada cidade e o que eu precisava que tivesse nessas cidades. Uma das coisas era o hospital, porque os meus filhos são asmáticos. Eu queria que tivesse um parque, queria que fosse uma cidade perto da praia. Nós temos praia aqui. Caldas da Rainha, nós estamos a 10 quilômetros da praia, que posso ir de autocarro, tem outras praias que eu posso ir de comboio. Então, eu queria uma cidade onde eu tivesse uma boa mobilidade, onde eu conseguisse fazer praticamente tudo a pé, caminhando, onde as escolas fossem boas, né, estivessem tanto bem no ranking quanto tivessem boas professoras e boas equipas de trabalho e que também tivesse mercado de trabalho, que eu pudesse trabalhar. Perfeito. E, graças à Ivete, por causa do grupo no Facebook, eu conheci Caldas da Rainha. E aí, desde então, ela começou a ficar no topo da lista, assim. Ah, que coisa boa. E depois, quando nós chegamos em Portugal, a gente acabou decidindo por ficar nas Caldas mesmo. Perfeito, perfeito. Nossa, que honra. Muito obrigada. Eu que agradeço o seu trabalho. Desde quando isso aí, Ana? Vamos contar, vamos falar do passado. Faz quanto tempo, mais ou menos, que você estava planejando e quando você optou pelas Caldas? Você já conhece outros lugares, outros sítios, como eles chamam aqui? Sim. Então, o planeamento, né? O planejamento começou 3 anos antes. A ideia inicial era ir para a Itália, mas eu entendi com as pesquisas que eu fiz que a Itália não estava bem com a questão da economia, da imigração, da xenofobia. Eu entrei em grupos tanto de brasileiros quanto de pessoas locais nos 2 países, né? Portugal e Itália. Comecei a ler os jornais dos 2 lugares, a entender, a escutar rádio, entender como eram as notícias, o que se passava em cada sítio, em cada local. E aí decidi, ok, não vamos para a Itália, vamos para Portugal. Então comecei essa pesquisa mais detalhada sobre cada cidade, cada localidade que eu pensava em ir. Então eu pensei, bom, eu não quero frio, eu sou do sul do Brasil, né? Eu disse, eu não quero passar tanto frio, eu não quero um lugar muito cinza, eu quero um lugar com sol, perto da praia e essas coisas todas. E aí comecei a colocar isso nas planilhas, definir, colocar valor de renda, custo de vida, todas as coisas que eram importantes para mim. E aí foi assim que eu vim pra cá com uma lista de uns 5 lugares que eu pensava em morar. Então, poderia falar pra gente quais são esses lugares? Se você lembra, era Lisboa, né? Setúbal, Oeiras, Caldas da Rainha e tinha outra cidade, que era Leiria mesmo, isso, Leiria. As 5 principais que a gente tinha em mente eram essas cidades. Leiria, a cidade mesmo, não é? A cidade de Leiria. Porque nós estamos num distrito Sim, de Leiria, isso, ainda a assim. cidade mesmo, É perfeito. Esse planejamento você já fez imaginando vir sozinha e depois trazer os filhos ou já imaginou trazer toda a família? Não, como é que foi assim? Eu tinha 3 cenários. Um cenário eu estava num processo de tentar resgatar meu casamento, né? Então eu tinha um cenário de vir dar certo, nós conseguimos ficar juntos. Tinha o cenário de não dar certo, a gente se separar. Tinha o cenário de dar certo e a gente conseguir abrir o nosso negócio, que esse era o foco. E no fim acabou acontecendo o pior cenário, né? Mas eu estava preparada para ele também, que era de me separar e de não abrir o nosso próprio negócio e eu ter que procurar um emprego e prestar serviços para alguém.
Entendi. Mas me diga uma coisa. Vieram juntas. As crianças vieram juntas. A ideia desde o início era vir com os meus filhos, eu não viria sem os meus filhos. Perfeito. E escola, como é que foi essa história de escola? Foi muito difícil? Que época do ano você chegou? Como é que foi a adaptação? Nós chegamos em março e tentamos de todas as formas, inclusive em escola particular, colocar as crianças e não conseguimos. Não conseguimos de jeito nenhum. Então nós tivemos que esperar até setembro para colocar as crianças na escola. Então nós ficamos 6 meses em casa, com as crianças em casa, procurando atividades, passeando na cidade, indo à praia, fazendo coisas assim, que era o que a gente conseguia. E colocamos eles na escola pública, né? Fizemos a inscrição, tudo direitinho e conseguimos vaga. Na altura foi bem difícil porque eu consegui vaga para um filho em uma escola e para outro em outra, que eram a 40 minutos de distância uma da outra. Uau! E aí tive que fazer uma briga assim para conseguir colocar os dois na mesma escola, mas consegui. E hoje amo a escola. A gente inclusive mudou para a região da escola, que é uma região um pouquinho mais afastada do centro. Agora me diga uma coisa, tem muita gente que tem preconceito, não é, de trabalhar, de vir morar no interior e não conseguir emprego ou não conseguir trabalho, que são coisas distintas. Sim. Não é? Me fala, como é que foi para você? Então, a minha formação de vida é em produção de eventos, né? Tinha minha empresa no Brasil, trabalhei 16 anos com isso. E já nas pesquisas eu entendi que nas Caldas eu não conseguiria trabalhar com isso, ao menos não no início. Porque tem um tempo, assim, até a gente se inserir na cidade, entender como a cidade funciona, conhecer pessoas. E principalmente no interior, né? Para trabalhos mais específicos, assim, tu precisa conhecer as pessoas. Porque o que eu vejo é que eles dão prioridade para contratar quem é daqui, quem é português, porque, né, enfim, tem menos emprego e para essas... Tem muitas empresas familiares, tem muitas pessoas que indicam os amigos, os próprios amigos. Aqui nós temos só 53 mil habitantes, sim, né, contando com as freguesias, exatamente. É uma região pequena. Mas, então o que eu fiz? Antes de vir, eu entrava também nos sites de emprego, pesquisava sobre eventos para saber se tinha o meu mercado, meu ramo, né, se tinha mercado. E para saber o que a região oferecia de vagas. Então eu entendi que o que teria mais seria vagas em call center, para trabalhar em restauração, que são os restaurantes, e serviços assim mais braçais e que exigem menos formação, né, acadêmica ou experiência. Entendi que seria isso. Perfeito. O que você faz hoje com a atividade profissional? Qual a sua atividade? Hoje eu trabalho numa empresa de suplementos alimentares. Né? E paralelo a isso, eu tenho um grupo de mulheres empreendedoras, onde a gente dá suporte para as mulheres, fazendo formações, ajudando elas nos seus negócios, né? Para que esses negócios sejam mais saudáveis e fiquem no mercado por mais tempo. Perfeito. Me fala um pouco mais dessas meninas. Quem são elas? O que elas fazem? Nós temos... esse projeto começou em dezembro de 2019, né? Hoje a gente está em setembro de 2020. E a Ivete sempre me dizia assim, Ana, vamos fazer um encontro de brasileiros, vamos produzir isso, vamos fazer alguma coisa. E eu sempre tinha um receio, assim, de fazer um evento, fazer alguma coisa. E aí, no fim, em dezembro, a gente já tinha um contato com algumas mulheres e surgiu essa necessidade de fazer um encontro. Na verdade, foi em novembro, final de novembro. E aí, ok, nós marcamos assim para uma semana depois o evento. Eu pensei que iria eu e mais algumas amigas, que seriam no máximo 10 pessoas. E no fim nós tivemos 40 mulheres e não conseguimos colocar mais porque não tinha espaço no lugar onde seria o evento. E aí com isso a gente viu que tinha muita força aqui, né, pra trabalhar, muito mercado e mulheres querendo apoio. Porque não são só mulheres que empreendem, são mulheres que são mães, são mulheres que são do lar, que não trabalham, que não têm filhos. Que querem empreender, não é? Que querem empreender, são mulheres que não têm rede de apoio. Por exemplo, no grupo saem grupos de corrida para praticar esporte, para abrir negócios, elas fecham negócios umas com as outras. Tem pessoas que mesmo não sendo imigrantes, mesmo sendo portuguesas, não tinham rede de apoio porque vieram de outra cidade. Então conquistaram amizades dentro do grupo. E hoje nós temos um grupo de organização, né, junto comigo, mais 8 mulheres. E no total, no nosso grupo, temos em torno de 120 mulheres hoje. Então, uma indica a outra e vão fortalecendo o grupo de imigrantes, não necessariamente de brasileiros, mas de mulheres, digamos assim, de mulheres. Nós temos mulheres, nós temos portuguesas, africanas, brasileiras, de vários países do continente africano, brasileiras, enfim. Temos mulheres do norte da Europa também. E voltar para o Brasil? Nem pensar.
Por que, Ana? Me explica. Porque, assim, a minha vida é completamente diferente aqui do que era no Brasil, né, Ivete? No Brasil, eu estava no melhor momento da minha carreira, a minha empresa estava ótima, eu já tinha reconhecimento na minha área de eventos, mas eu não conseguia sair na rua com os meus filhos. Na hora que eu ia buscar os meus filhos na escola, eu tinha literalmente que jogá-los para dentro do carro, arrancar o carro e só depois colocar o cinto de segurança, né, na Questão de cadeirinha. segurança, então. Sim, e a desigualdade social muito grande também, a questão política muito difícil, e aí eu entendi que não era mais o meu lugar, assim, desde 2014 eu já tinha vontade de sair do Brasil, e conforme as coisas foram acontecendo eu vi realmente que eu precisava sair de lá. Hoje eu ganho muito menos, infinitamente menos, mas eu consigo andar na rua com os meus filhos e curtir a cidade com eles de uma outra forma que eu não fazia em Porto Alegre. Então você trocou tudo aquilo por segurança e, sim, em suma, em qualidade de vida. Exatamente, sim. E não me arrependo, nem um pouco. Okay. A minha filha, por exemplo, estuda mandarim na escola, meu filho faz yoga, coisas que no Brasil eu teria que pagar um valor muito, muito alto e que eles fazem na escola pública, né? Quanto paga nessas coisas todas? Quando nós chegamos, nós ainda não tínhamos autorização de residência, que mesmo meu ex-marido na altura sendo cidadão italiano, né, demorou pra gente conseguir o documento, nós pagávamos 80 euros para cada criança. Mas isso era o valor da mensalidade da escola, mais o almoço, porque os dois almoçavam na escola. Ah, é? Sim. São quantas horas de escola que eles têm que São das 9 às 17. Na verdade, eles têm obrigatoriedade de ficar das 9 até as 15h30. Okay. Depois tem um intervalo e depois tem atividades extracurriculares. Os meus ficam até as 17h30 por causa do meu trabalho, né? E então hoje a gente paga em torno de 40 euros para cada um na escola. Porque nós já temos o documento, tudo certinho. Então, antes de ter o documento, você paga uma taxa um pouco maior, sim, não é? Como estrangeiro, mas depois que você se regulariza, essa taxa cai e é conforme os seus rendimentos, é isso? Exatamente, isso. Conforme os rendimentos, eles colocam a gente num escalão, que eles chamam, e aí, dependendo desse escalão, tu vai pagar mais ou menos. Ana, então o que você me diz do movimento que nós fizemos do VP Dicas como uma startup de conexão Brasil-Portugal? O que você encontrou há 3 anos atrás no VP Dicas e o que você encontra agora? Seja espontânea, não precisa puxar saco. Não, mas eu sou muito, muito grata ao VP Dicas, tu sabe disso. Porque foi através do teu trabalho voluntário, né, que tu faz, que eu descobri as caudas. E foi através também do teu trabalho, de todas as informações que tu colocava gratuitamente pra gente, que eu entendi muito do que eu precisava ter pra quando eu chegasse aqui, né? De como seria o processo, quais os cuidados que eu deveria ter, onde procurar. Foi muito importante também como família, porque nós chegamos aqui, a Ivete nos acolheu, nos orientou, a gente fez um grupo de amizade que hoje frequenta a nossa casa, nesses 2 anos e meio, nossos filhos são os melhores amigos. Então, eu sou muito, muito grata ao VP Dicas, assim. E hoje o que eu vejo é que o VP Dicas cresceu, tem muito mais força, né? Potencializa muito mais as empresas que vêm para cá, as pessoas que querem investir e está ganhando reconhecimento na comunidade, né? Como uma empresa importante para a região, importante para o país. Tanto para o país quanto para quem vem de fora. Na verdade, nós é que somos gratos pela confiança, Ana, de verdade, de coração. Agora, eu gostaria que você me contasse um pouco mais, que você falou rapidamente do seu trabalho. Eu gostaria que você explicasse um pouco mais como é que é esse teu trabalho e o que você está vendendo de verdade. Sim, essa questão profissional aqui para mim foi a parte mais difícil, né, na imigração, foi a questão profissional. Como eu disse, eu saí de 16 anos de produção de eventos, onde eu comecei como recepcionista, depois supervisora, coordenadora, até ter a minha própria empresa. E para vir para cá, chegar aqui e não ter trabalho, né? Não conseguir trabalhar. Assim, quando eu cheguei, eu tentei inclusive trabalhar com limpezas e nem para limpezas me chamavam. Então foi todo um processo. Depois eu consegui começar a trabalhar, fui fazendo várias coisas, inclusive limpezas também. E trabalhei como diretora comercial numa imobiliária, mas a forma deles de trabalhar é muito, muito diferente da nossa. Então eu não conseguia desenvolver a função e pedi para sair, porque não tinha lógica para mim estar lá. E aí fui me descobrindo, assim, conhecendo as pessoas. E aí hoje eu faço a parte administrativa de uma empresa que abriu agora há pouco tempo também, que é uma empresa de suplementos alimentares. Você me disse que procurou, inclusive, trabalho nas limpezas. Sim, trabalhei, inclusive, com isso. Com toda a dignidade do mundo. Você deixou de ser empresária lá no Brasil e para recomeçar aqui,
Você procurou, inclusive, Sim, nas limpezas. eu vim pra cá sabendo disso. Veio preparada para a guerra. Para isso, eu vim sabendo que era muito provável que isso acontecesse, porque eu entendi quando eu pesquisava sobre as vagas, quando eu falava com as empresas de eventos aqui, quando eu conversava com as pessoas, que no meu ramo ia ser muito difícil eu conseguir emprego aqui na região. E quem vem e vai para Lisboa ou Porto já é difícil, então, porque é muito fechado, né? Leva um tempo, assim, é isso que eu falei, que leva um tempo até a gente entender como a cidade funciona, entender como conversar com eles, como se colocar, como fazer um currículo para que eles aceitem, como entender como as coisas funcionam mesmo, assim. Isso é muito interessante, porque tem muita gente que vê esse cenário maravilhoso, vê esse país tão espetacular e se preparam, entre aspas, para vir para Portugal, mas não pensam que vão encontrar. Sim, na prática. Na prática é diferente. A gente tem que abrir mão, né, de muita coisa. De muita coisa? Muita coisa, muita coisa. Tem que estar muito preparado mesmo, assim. As pessoas me diziam, as minhas amigas mais íntimas no último ano, né, quando já sabiam que eu viria para cá, as pessoas muito, muito próximas de mim, porque poucas pessoas sabiam. Elas diziam, tu tem certeza disso, sabe? Tu tá disposta, tu vai abrir mão do que tu conquistou, tu levou tanto tempo para conquistar, para ir para lá para de repente trabalhar com limpeza ou ser babá ou qualquer coisa assim. E eu dizia, não tem problema, é o que eu quero. Eu não consigo mais respirar aqui, eu não conseguia mais respirar na minha cidade, eu me sentia muito insegura, eu não podia ir num parquinho com os meus filhos, tinha arrastão dentro do restaurante quando a gente tava, então assim, Porto Alegre tava numa situação bem difícil. E como eu tinha estudado muito, eu já falava muito com as pessoas, estava muito consciente do que eu ia encontrar aqui, muito assim, não foi nada diferente do que eu sabia. Não teve uma surpresa desagradável porque você se preparou, estudou, sim, pesquisou muito, antes, é isso? Muito, isso mesmo. O que eu sempre falo para todas as pessoas é ter um bom planejamento e principalmente financeiro, porque a gente tem muita surpresa no caminho. Sempre tem o que a gente espera que vai acontecer e o que a gente não espera. E essa questão profissional, eu acho que é o que mais pega, assim, é a parte mais delicada de todas, porque tu tem que, mesmo eu tenho amigos aqui que são formados, que têm mestrado, doutorado, que são advogados, que são médicos e não conseguem trabalhar aqui, porque o processo de validar o seu diploma leva muito tempo, demora, né? Aí tem pessoas que vêm achando... E não é barato, né? Nem um pouco barato. Vem achando que em 1, 2 anos vão estar conseguindo exercer a sua profissão e não conseguem. Eu tenho o marido de uma amiga que ele no Brasil era obstetra, trabalhava com as mamas, né? Mastologista? Mastologista, isso. E aqui ele teve que voltar para o gabinete trabalhar como ginecologista. Até porque a forma deles de fazerem a obstetrícia aqui é completamente diferente do Brasil. Então ele teve meio que começar do zero de novo, mesmo já sendo um médico renomado no Brasil. Então, a gente tem que ter muito claro a realidade do lugar para onde a gente está indo e o quanto a gente está disposto, né, a se recolocar de uma outra forma ou não. Como é que está a questão do Covid no interior, por exemplo, Caldas da Rainha? Aqui nas Caldas, eu me sinto muito privilegiada, né, por morar aqui, assim, sou muito grata por estar em Portugal e por estar nas Caldas da Rainha. E eu acho que a gente lidou muito bem com tudo isso, assim, tanto por ter um governo bom que conseguiu conduzir muito bem a situação toda e pela resposta da população, que foi muito responsável. Até mesmo aqui no parque, as pessoas estão caminhando de máscara, a grande maioria. Muitas não estão, mas a maioria está de máscara. As que não estão em família. É, exatamente. E a gente vê nos restaurantes, em todos os lugares, as pessoas com muito cuidado, assim, dessa questão do distanciamento, de respeito ao outro e muito respeito também por todo o sistema de saúde, né, pelas outras pessoas. As pessoas entendem que é muito irresponsável tu te colocar em risco, porque não é só a tua vida que tá ali, né? É todo um sistema que vai ter que arcar com os custos de trabalho e emocional mesmo da sociedade para se acontecer alguma coisa contigo, né? Então, até nisso também foi acertado. Sim, eu me sinto muito grata, assim. Eu fiquei realmente muito feliz e me sentindo mesmo, assim, privilegiada de poder passar o isolamento social aqui com os meus filhos. Nós ficamos muito gratos por tudo que você nos passou, todas essas dicas, né? Essa aula de humildade que você deu também para as pessoas, que isso aí é interessantíssimo. As pessoas têm que ter humildade para poder começar um planejamento, para mudar de país, porque para mudar de bairro já não é fácil, imagina para mudar de país, não é? E com crianças. Sim, e mesmo sendo o idioma é muito diferente, né? Uma situação, por exemplo, assim, muito para mostrar essa questão do idioma. Por exemplo, viajei pela primeira vez sozinha com os meus filhos de comboio, tiramos 10 dias de férias. E aí eu fui comprar a passagem do autocarro, que é o ônibus, para ir da cidade onde eu moro, Caldas da Rainha, para Braga. E perguntei pro moço na rodoviária, o autocarro é direto para Braga? Ele me disse sim, é direto. Ok, comprei a passagem, olhei a data, estava correta, guardei e fui embora.
Antes de viajar no dia anterior, eu fui olhar que horas que eu ia chegar lá para avisar para minha amiga. Eu ia chegar 5 horas depois. Aí eu fui pesquisar e entendi que era direto porque ele vai para Braga. Sei lá qual é a ideia deles do direto. Mas na real ele parava em 10 cidades antes. Exatamente. Sabe? Ontem eu almocei com uma amiga e eu perguntei o que acompanha o salmão. Ele disse legumes. Aí eu pensei, vai vir uma porção de legumes. Não, veio só uma porção de feijão verde. É um legume. Sim, são detalhes bobos, assim. Então vocês pensem no contexto todo, né? O quanto é diferente, mesmo sendo o mesmo idioma. E os valores de alimentação entre as Caldas, Braga, isso... o que você pode nos falar pra gente? Isso eu sou apaixonada, assim, pelas Caldas. Porque a gente gosta muito de comer, né? A gente gosta de comer bem. Eu e minha família, a gente ama comida. E a gente vê, toda vez que nós saímos das Caldas, a gente vê o quanto é cara a comida fora daqui. O quanto aqui a gente come bem, as porções são bem servidas e com um valor muito mais acessível. Portugal tem uma comida muito boa e com um valor muito mais barato do que o restante da Europa, né? Mas as Caldas vale muito mais a pena. Mais uma pergunta para a gente finalizar esse bloco. Você encontrou alguma resistência, preconceito, xenofobia em Portugal? Como é que é? Porque é mito, realidade? Me conta um pouco sobre isso aí. Sim, encontramos. E essa coisa de dizer que existe algum lugar onde o povo não seja xenofóbico, eu acho que é uma utopia, assim. É o que a gente quer. Todo mundo. Né? Eu acho que é o foco das pessoas na humanidade, assim, da maioria. Mas não existe. Encontramos, sim, xenofobia. E eu sempre procuro ser muito educada com as pessoas, mas firme nas minhas respostas. Nunca deixo passar em branco, assim, sempre me posiciono, me coloco. Com educação, sim, com tranquilidade. Com educação, sim, com tranquilidade. Procuro ser o mais educada possível em todos os lugares que eu vou. E eles respeitam muito, eles veem muito essa questão da educação, não é? Eles veem a diferença, sim, de pessoas que têm educação, que têm respeito, que estão aqui para fazer a diferença para melhor no país, né? De pessoas que chegam atropelando, não querem respeitar as regras, enfim. Mas também teve uma situação muito positiva, assim, que eu achei incrível. Eu estava no supermercado para levantar dinheiro, para sacar dinheiro, e tinha uma mãe com um filho ao lado, no caixa eletrônico ao lado. E aí ela disse, nós estávamos falando, eu e meu filho, e o menino olhou para a mãe e disse assim, olha mãe, eles falam brasileiro. E a mãe olhou para ele e disse assim, não filho, eles não falam brasileiro, eles falam português. Só o sotaque deles que é diferente, mas eles falam português. Que eles espetáculo. Eram portugueses. Que eu espetáculo. fiquei emocionada na hora, sabe? Porque seria bom se todos falassem assim, né? Sim, é verdade. E, inclusive, quando eu contei isso no meu local de trabalho na altura, que era na imobiliária, as minhas colegas ficaram tocadas, assim. Elas disseram, nossa, eu nunca pensei que isso fizesse mal pra vocês, que pudesse ofender de alguma forma. A gente falar que vocês falam brasileiro. E até falando agora essa questão de ambiente de trabalho também, elas ficavam muito impressionadas comigo, assim. Eu não sei, que algumas pessoas têm uma visão, acho que no Brasil a gente anda com uma folha de bananeira na frente e outra atrás. Porque elas olhavam pra mim e diziam assim, ai, mas tu é tão organizada. Ai, mas tu sabe fazer isso. Ai, mas tu mexe muito bem no Excel. E eu sou péssima no Excel. E coisas básicas, assim, de gestão de equipe e da forma de fazer o trabalho, sabe? Eles ficavam impressionados porque eu sabia fazer aquilo. Então, isso não deixa de ser um preconceito. Exatamente, ruim, é um né? estereótipo que eles têm dos Sim. brasileiros e que os Sim. brasileiros também têm dos portugueses. Porque a maioria das piadas lá do Brasil são de portugueses, convenhamos. Sim, e inclusive dentro do Brasil mesmo, né? Nós somos muito xenofóbicos com os nossos conterrâneos ali de outros estados, de outras regiões. Sim, outras regiões. É horrível. É horrível. É. Então, quer dizer... É bom pra gente aprender. É bom pra gente aprender. Mas, na verdade... Depois de nada como um sorriso, com uma educação para poder reverter o quadro, sim, correto? O que eu faço hoje, por exemplo, no serviço público, quando eu tenho que ir, eu levo a lei impressa. Porque muitas vezes a pessoa que está lá para te atender... Isso é uma boa dica, Ana. Ela não é só mal-humorada, né? Ela não está só com má vontade. Muitas vezes ela não sabe, ela não teve o preparo para estar ali. Então ela realmente não conhece a lei. A gente vê que tem uma carência, assim, nesse sentido. E muda muito rápido. Muitas pessoas vão mudando, as leis mudam, as coisas mudam. Eles estão com um boom de imigração, então eles realmente não dão conta de atender. Eles saíram de um lugar de acomodação de trabalho ali, mediano, para muito trabalho. Então gera um estresse também. Todos os órgãos públicos estão saturados. Sim, então o governo não consegue colocar mais pessoas para trabalhar e as pessoas estão estressadíssimas, né? E aí muitas vezes as pessoas são mal educadas, não fazem as coisas, enfim. O que eu faço? Sou sempre muito educada. Levo a lei impressa. E aí se a pessoa que está me atender, ela diz, isso aqui não pode. Eu digo, não, tá aqui na lei, ó. Se a senhora olhar no site, a lei é essa, então a senhora realmente pode fazer, pede essa documentação. Eu trouxe a documentação, está tudo aqui. E a senhora pode fazer, por favor.
E aí eles ficam assim, sabe? E aí fazem. Isso é verdade. Também no VP Dicas nós temos uma das partes do VP Dicas é a consultoria migratória. Sim. Então nós vamos fazer os NIFs, vamos fazer a abertura de atividades. Sim. E nós muitas vezes levamos realmente as leis, porque nas finanças eles fazem a marcação e distribuem para qualquer lugar. Sim. Não é só para a cidade que você está a morar, não é? Então às vezes manda para um outro local que eles não te conhecem de maneira alguma. Sim. E nem conhecem os procedimentos. Sim, nunca fizeram aquilo. Nunca fizeram aquilo. Então cabe a nós também mostrar um pouquinho, né, de desenvoltura e levar realmente. Então essa sua sacada é muito boa e eu acredito que é uma boa dica para todos. Não é isso? Sim, espero que ajude. Ana, mais uma vez, muito obrigada pela sua vinda aqui para o VP Dicas, entendeu? Muito obrigada para você ter dado essa entrevista para nós. Essas dicas são preciosas para muita gente que ainda está no Brasil. Espero que ajude. Vai ajudar sim. Muito obrigada. Tudo de bom, boa sorte. Trabalho, obrigada. Grande abraço.